Estou saudando todos aí com a graça e paz da paz do eterno Yahweh, o Senhor dos Exércitos, nosso Pai, e de Yahushua Hamashia, nosso Senhor. A gente está com uma jornada aqui chamada Redescobrindo o Apocalipse. Esse é um episódio complementar e recomendo que todos acessem a playlist Redescobrindo o Apocalipse, onde tem todos os episódios. E temos playlists diversas para os diversos capítulos do livro do Apocalipse. E temos também a playlist sobre a verdade sobre o arrebatamento. Temos a playlist sobre o livro de Daniel, especialmente a 70ª semana do capítulo 9. Enfim, temos playlist só sobre as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Enfim, temos playlists diversas num estudo bastante completo. Nesse episódio de hoje, nesse estudo de hoje, vamos tratar acerca do anti-Messias, que é vulgarmente conhecido como o anticristo, ok? Então, redescobrindo o Apocalipse, o episódio de hoje é o anti-Messias, né? Que as pessoas conhecem como o anticristo. Então, nesse episódio, a gente vai tratar de uma figura que gera muita polêmica, né? Na história do cristianismo, que eles chamam de o anticristo, né? Que na verdade o termo mais correto é o anti-Messias, tá? Porque Messias vem do hebraico Mashiach, que é o ungido, tá? Que é o filho do Altíssimo, Yahushua Hamashia, Yahushua o Messias. Então o anti-Messias é aquele que faz uma oposição ao Messias verdadeiro, ou que é aquele que tenta se colocar no lugar do Messias verdadeiro. Então um falso, né? A palavra anticristo já vem do grego, Christos vem do grego e significa coroa do sol, não significa ungido, ao contrário do que vocês possam imaginar. Ungido é Mashiach do hebraico, Cristo é coroa do sol, a crista, coroa do sol, é um termo meio paganizado. Por isso que o mais correto não é o anticristo, mas sim o anti-Messias, tá? Então nesse episódio a gente vai falar sobre o anti-Messias. Tá? Então, quando eu falar anti-Messias, vocês entendem, está falando de o anticristo, está redescobrindo o Apocalipse. Primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: o anti-Messias é um homem? Sim, o anti-Messias é um homem. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. No entanto, muita gente confunde o anti-Messias com a besta. A pessoa fala, a besta é o anticristo. Não exatamente, tá? Não exatamente. Eu cito sempre o seguinte exemplo, tá? Imagine uma carreta, uma grande carreta, né? Essa carreta é um homem? Não, a carreta não é um homem. A carreta é uma grande estrutura. Tem motor, tem chassi, tem carroceria, tem as rodas, tem a carga, tem a coisa toda que compõe aquela grande estrutura que é uma carreta. Agora, o motorista da carreta, aquele que conduz a carreta e comanda, é um homem? Sim. Então, o motorista é um homem. A carreta é um homem? Não. A carreta é um sistema que é comandado por um homem ou motorista. A mesma coisa é a diferença. Então, perceba a diferença da carreta para o motorista? A mesma coisa é a diferença do anti-Messias, né, para a besta. A besta é um sistema, né, político, econômico, religioso e militar. É um grande sistema. Esse sistema será comandado por um homem, né? Esse homem é o dito cujo, o anti-Messias, vulgarmente chamado de o anticristo. Então é necessário ter esse discernimento. Muita gente confunde. Então, o anti-Messias é um homem, a besta é um sistema, né, comandado por aquele homem. É assim que a coisa funciona. Então, para a gente entender melhor isso, muita gente confunde Apocalipse capítulo 13, verso 18, né? Que diz assim: aqui é preciso entender, quem é esperto calcule o número da besta. É o número de um homem, o número é 666. Aí muita gente olha, o número da besta é o número de um homem, que é 666. Então a besta é um homem. Não é isso que está dizendo o texto, tá? O texto está dizendo que o número da besta é o número de um homem. Não está dizendo
ou é um número de homem. Não está dizendo que a besta é um homem cujo número é 666. Não está dizendo isso. Está dizendo que o número da besta é o número de um homem, que é 666. Aí, para entender melhor, vá na playlist A Besta, tá? Do capítulo 13 do Apocalipse. Aí você vai entender que esse número é o número da riqueza do rei Salomão, 666. Aí você vai, por isso que é o número de um homem, tá? Aí você vai entender todo o sistema, como funciona. Então está dizendo que o número da besta é o número de um homem. Não está dizendo que a besta é um homem cujo número é 666. Então o pessoal confunde o texto, ok? E se você for lá no livro do Apocalipse capítulo 13, né, falando sobre a besta, diz assim, Apocalipse capítulo 13, verso 1, diz assim, ó: vi então uma besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Né? 10 chifres e 7 cabeças. Lógico, isso é simbólico. Lá no Apocalipse 17, verso 9 a 11, explica o que são essas 7 cabeças e esses 10 chifres. Aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. 7 montes, ou seja, são 7 povos, ajuntamentos, tá? Então, ou seja, como que a besta é um homem se as 7 cabeças são 7 montes, 7 ajuntamentos de povos, né? Porque a besta é um sistema, né? São também 7 reis, no caso aqui 7 reinos, 7 reinos, um sistema, não é um homem, tá? 5 já caíram, um existe e outro não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. Ou seja, 5 reinos das cabeças da besta já vieram, tá? Um lá na época não vê, existe, na época era Roma, e o outro ainda não veio. E tem também, verso 11, a besta que existia não existe mais, ela mesma é o 8º rei, no caso, o 8º reino. E é também um dos 7, mas caminha para a perdição. Então veja, as 7 cabeças são também 7 reinos, né? E o 8º é um dos 7 que retorna. Então como que é um homem? 7 reinos ou 7 reis? E como é que é um homem? Né? Não é, tá? Veja bem, o que vai comandar esse sistema na fase final dos tempos, que vai vir a marca da besta, a imagem da besta, aquela coisa toda, que vai comandar esse sistema, que é a besta, é o homem, né, que é o líder da coisa, que é o anti-messias, conhecido como o anticristo. Então o pessoal confunde besta com anti-messias, tá? O anti-messias é um homem, a besta é um sistema, ok? Liderado por aquele homem. Tá? Só esse primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai lá agora em 2 Tessalonicenses, que é um fundamental. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 9. Diz assim, ó: agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Yahushua HaMashiach e ao nosso encontro com ele, pedimos a vocês o seguinte: não se deixem perturbar tão facilmente, nem se assustem como se o dia do Senhor estivesse já para chegar logo. Mesmo que se estivesse sendo vinculado por alguma suporte inspiração, palavra ou carta atribuída a nós, não se deixe enganar de nenhum modo. Primeiro deverá chegar a apostasia, depois aparecerá o ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e que se levanta contra todo ser que se chama Deus, ou contra tudo que se chama Deus, ou é adorado, né? Chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e proclamar-se Deus. Veja bem, o começo desse verso, aí essa parte que eu li fala do chegará a apostasia, o homem, o ímpio, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto aqui está se referindo ao anti-messias, conhecido como anticristo, um homem do pecado, que de fato é um homem, ok? Líder do sistema da besta, certo? Só que é interessante, o que as pessoas aprendem lá na igreja, principalmente em denominação evangélica, que olha, tem uns vídeos aí que inclusive a marca da besta parte 1, mostra lá aquele Silas Malafaia. Não, meu irmão, pode colocar qualquer chip porque o poder do anticristo só vai se manifestar depois que a igreja sair da terra.
Entende? Então, enquanto a igreja estiver na terra, o poder do anticristo não vai se manifestar, né? Então, eles dizem que primeiro tem um arrebatamento, a igreja sai da terra. Depois, o poder do anticristo se manifesta. Não se preocupe não, cara. Estamos na era da graça. Não se preocupe não. Tá certo isso? Ó, meu amigo, tá justamente o oposto do que está na Bíblia. Tá? O que está dizendo na Bíblia? Ó, 2 Tessalonicenses 1. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Yahushua HaMashiach, vocês conhecem Jesus Cristo, né? E ao nosso encontro com Ele, de quem? Da igreja. Pedimos a vocês o seguinte: não se deixem perturbar tão facilmente, nem se assustem como se o dia do Senhor estivesse já para chegar, né? Aí no verso 3 diz assim, ó: não se deixe enganar de nenhum modo. Primeiro deverá chegar a apostasia. Primeiro a apostasia. Tá? Depois aparecerá um homem ímpio, o filho da perdição. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente o contrário no que os pastores ensinam da denominação. Primeiro a apostasia, depois um homem do pecado. Okay? Isso antes do dia do Senhor. Antes de nós encontrarmos com Ele. Ó, verso 1 aqui, ó. Quanto à vinda de nosso Senhor Yahushua HaMashiach e ao nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se deixe perturbar tão facilmente como se o dia do Senhor estivesse já perto. Primeiro chegará a apostasia, depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Tá? Então, ou seja, primeiro aparece o antimessias, tá? Depois é que é o nosso encontro com o Senhor. Okay? Só que o que acontece? A heresia deles, que esses pastores são todos maçons vendidos e vão induzir as pessoas a colocar a marca da besta para ofertar dízimos ou oferta para eles, porque eles são todos maçons, né? Ensino errado, arrebatamento pré-tribulação, arrebatamento secreto. Aí tem aquela coisa do deixado para trás. Ó, deixado para trás do filme. O cara vê o filme, mas não lê aqui a Bíblia. Tá? Ou vai me dizer que tem 2 encontros com ele, com o Senhor. Não. É um encontro só na sua vinda. Primeiro a apostasia, depois o homem do pecado. Ok? Aí, verso 8 aqui do 2 Tessalonicenses 2. Só então se manifestará um ímpio. O Senhor Yahushua o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Tá? O retorno do Messias é visível e glorioso. Leia, desde o Apocalipse capítulo 1, está dizendo isso. Todo mundo o verá. É retorno visível e glorioso. Não existe arrebatamento secreto. Até porque, eu já expliquei 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. A única passagem que fala do arrebatamento diretamente. Tá? Primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Depois nós com eles vamos encontrar o Senhor nos ares. Primeira ressurreição é onde? Apocalipse. Final do 19, retorno do Messias. Início do 20. Com a primeira ressurreição. Então não existe arrebatamento antes disso, cara. Uma grande heresia, engano do povo. Falsos profetas. Tá? Então aqui é justamente o contrário. Primeiro vai se manifestar o ímpio, o anti-messias. Depois, né, é que virá o retorno do nosso Senhor, Messias, o Filho de Deus, tá? Para aniquilar o anti-messias no esplendor da sua vinda. É o que está escrito aqui no texto. Não existe arrebatamento secreto. Tá? Isso é heresia de falsos profetas, né? Então, esse primeiro engano de a igreja sai da terra, depois aparece o anticristo, é justamente o contrário, tá? Então esse primeiro engano já foi desfeito. O segundo ponto, vou retomar aqui do verso 3 da 2 Tessalonicenses: não se deixe enganar de modo algum. Primeiro deverá chegar a apostasia, depois aparecerá um homem ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né, ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. Né? Então, está dizendo aqui que ele vai sentar-se no templo de Deus e proclamar-se Deus. Muita gente usa esse verso aqui para dizer, olha, sem contar essa palhaçada do arrebatamento secreto, né? Ele diz, não, vai ter um templo novo em Jerusalém, vamos fazer um templo novo, terceiro templo, e o anticristo vai se assentar nesse templo, ele vai dizer que é Deus, ele vai enganar os judeus, né, e vai se assentar no templo e dizer que é Deus, se proclamar Deus.
Ora, no templo físico de pedra construído em Jerusalém. Vamos aos pontos. Haverá um templo físico de pedra em Jerusalém? Ora, a probabilidade é muito forte que sim. Por quê? Porque os judeus já estão articulando isso. É complicado, tem questão da nova ordem mundial, tá? Tem toda uma pressão muito grande disso, que já estão articulando isso de forma muito forte. Então é provável que eles vão fazer um templo lá, ok? De pedra. Pois bem, isso está em algum lugar na Bíblia? Não exatamente. Muitos falam que é a condição para o retorno de Jesus um templo de pedra. Não, absolutamente, está fora. Tá? O que os messiânicos que falam aqui, o Messias e Yeshua vai reinar no templo de pedra aqui durante 1000 anos aqui na Terra, não creio nisso, tá? Sinceramente. Outros dizem que é baseado no Apocalipse capítulo 11, né? O início do Apocalipse 11, das duas testemunhas, falar do templo. Não, aquilo é simbólico, essa profecia já se cumpriu na Revolução Francesa, tá? Final do século XVIII, início do século XIX. Na verdade, durante a Idade Média, essa profecia do Apocalipse 11 já está cumprida, essa parte, ok? Então não diz respeito a isso, tá? Mas quando ele diz aqui que vai assentar-se no templo de Deus, né, eu não creio que esteja se referindo a um templo físico, porque os judeus jamais aceitariam isso. Um homem se assentar no templo e se autoproclamar Deus. Isso, no judaísmo, seria a maior idolatria, tá? Porque o Eterno, como diz Hashem, é invisível. Então, para o judaísmo, o Messias não é Deus, igual no cristianismo, que tem Pai, Filho e Espírito Santo, essa coisa. Não, no judaísmo não. O Messias é alguém muito importante, que merece até reverência, né? Eles até fazem cortejos para homenagear o Messias, merece homenagens dentro do judaísmo. Agora, se autoproclamar Deus no judaísmo, não, isso está fora de questão. Então, o Messias judeu não poderia fazer isso, seria imediatamente rejeitado, tá? Porque no judaísmo Hashem é invisível, tá? Incorpóreo. Então ninguém pode, um homem se proclamar Deus, isso é inaceitável em qualquer ramo do judaísmo, tá? Então seria um pouco estranho, acho pouco provável essa hipótese, né? Agora, o templo, mas veja bem, o templo que existia na época do rei Salomão era um lugar que apresentava a glória do Criador, a glória de Yahweh, e que habitava o nome dele. Mas Yahweh não habita literalmente, nunca habitou em templo feito por mãos humanas. Isso beira o óbvio, tá? O templo, que era o tabernáculo terreno, era uma ilustração, né, para nos dar um entendimento do verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo celestial. Ok? Então, qual é o templo que Deus habita? É o próprio corpo do ser humano, através do Espírito Santo. Okay? Então, esse é o verdadeiro templo, tá? Que a gente tem que cuidar, certo? Então, Deus não habita em templos de pedra, né? Que muitos religiosos aí fazem templo de pedra, você está na presença. Não, Deus não habita em templo de pedra, tá? O ajuntamento da igreja não precisa de um templo de pedra, isso é ridículo, tá? O templo que o Criador quer habitar no seu próprio corpo, através do Espírito Santo. Só que para isso você precisa desenvolver a fé e buscar a obediência aos mandamentos. Ok? Então esse é o verdadeiro templo que o Espírito Santo deseja habitar, né? Então aí que está a questão. Mas como que o anti-Messias iria fazer essa paródia, né, de querer habitar no templo, no corpo das pessoas? Como isso? Através da marca da besta, tá? Por quê? Nós estamos caminhando a integração da mente humana com a inteligência artificial, tá? Que é o pensamento de colmeia. Já tem hoje o Neuralink, etc e tal, com a inteligência artificial, que vai ter a ver com a marca da besta. Então todo mundo vai estar integrado com a marca da besta, tá? E o Messias, e o anti-Messias, né, anticristo, vai estar integrado nesse sistema. Ele vai ser o cabeça da coisa. Então ele vai literalmente saber o que todo mundo está fazendo, agindo, tá? Ele vai saber, tá? Muita gente fala do chip, o chip RFID, né? Não sabemos se o chip RFID será a marca da besta, né?
Possivelmente já temos e teremos tecnologia muito mais avançada, mas todo mundo vai ter que ter a marca. Mas falando especificamente do chip, que o chip RFID é um chip de radiofrequência. Então é uma antena que você tem dentro do seu corpo. E essa antena, aí com 5G, vai ter 6G, vai ter possivelmente 7G, vai ter a realidade virtual, né? União das mentes, Neuralink, internet cerebral, pensamento de colmeia e por aí vai. Tá? Fusão, união de todas as mentes com a inteligência artificial, a grade inteligente. Né? Então, você com a antena dentro do seu corpo, eles podem te localizar, tá? Saber o que você está fazendo, mandar sinais para você, mandar sinais diretamente para o seu cérebro, captar a sua frequência cerebral. Tá? E para você entender melhor isso, eu recomendo assistir o Apocalipse capítulo 13, todo o episódio, e também dê uma olhada na playlist MK Ultra. Procura uma playlist chamada MK Ultra no canal. Aí você vai ver as vítimas de tortura psicoeletrônica no Brasil, tá? Da qual eu faço parte da associação. Aí você vai entender melhor como o sistema já está em testes de forma clandestina. Tá? Então é isso. Né? Através da radiofrequência, eles podem mandar frequência para o teu cérebro. Né? E por aí vai. Você tem uma antena dentro do seu corpo. Eles atuam, essa tecnologia junto com 5G vai atuar no espectro eletromagnético. Então, o anticristo e a besta, ele vai fazer uma espécie de, o que eu chamo de espírito mecânico da besta. É o espírito mecânico. Tá? Hoje, tudo é digital, mas no futuro não será preciso digitar um algoritmo para nada. Tudo será feito com assinatura cerebral. Tá? Assinatura cerebral. Você vai já pagar as coisas com assinatura cerebral, sua porta, acionar seu carro, acionar sua porta de casa, entrar no metrô, tudo com assinatura cerebral. Tudo vai estar integrado. Então, através dessas micro-ondas, radiofrequência, o espectro eletromagnético, né, vai ser um controle total. Quem aderir à marca da besta vai ser um controle total e absoluto da inteligência artificial sobre o ser humano. E quem vai estar no comando de tudo é o anti-messias. Tá? A mente dele vai estar, vamos dizer, no topo da coisa. Tá? Então, são conceitos assim, difíceis de entender, mas é o que eu chamo de espírito mecânico da besta. Esse espírito mecânico, tá, que é eletromagnético, vai estar dentro de você, literalmente. Você vai estar integrado ao sistema. Tá? Então, essa que é a questão. Então, não existe um consenso ainda sobre isso, tá? Mas é uma profecia muito difícil e eu aposto as minhas fichas na segunda opção. Eu não aposto as minhas fichas na primeira opção, de que vai ter um templo de pedra para o anticristo sentar ali e se proclamar Deus, igual deu na novela Record. Tipo assim, os judeus jamais aceitariam isso, entendeu? De forma alguma. Né? Ah, mas ele vai trair os judeus e tal. Enfim, mas eu não aposto as minhas fichas nessa opção. Veja bem, se você precisa estudar também sobre a inteligência artificial, tá? Porque veja bem como funciona a coisa. A inteligência artificial, mas o anticristo não é um ser humano? Sim, mas quando as mentes se unirem à inteligência artificial, vai ter o transhumanismo. Tá? Você precisa estudar sobre isso, o transhumanismo, que é a fusão do homem com a máquina e com a inteligência artificial. Então, o ser humano, como se conhece hoje, ele vai ser obsoleto, porque a capacidade de processamento do cérebro humano é X, mas a inteligência artificial está evoluindo, que vai passar ao ser humano, e no ano seguinte já dobra a capacidade da inteligência do ser humano, e no ano seguinte já dobra mais, e por aí vai. Tá? Então, o ser humano que se integrar à inteligência artificial, a mente, ele vai ter capacidades múltiplas, muito mais avançadas e fazer coisas múltiplas. Então, o ser humano comum, que não vai estar integrado com a inteligência artificial, ele só vai ter a mente dele, ele vai ser considerado obsoleto. Agora, o ser humano que estiver integrado com a inteligência artificial, ele vai ser tão inteligente quanto a grade inteligente, a superinteligência artificial, e ele vai ser um pouquinho mais inteligente, porque ele tem um pouquinho a mais que a capacidade do cérebro dele, né, comum. Tá? Então ele não vai ser considerado um obsoleto, ele não vai ser excluído do sistema. Tá? E o anti-messias, o anticristo, possivelmente, acredito eu, que ele vai ser o cabeça desse sistema. Então ele vai saber o que se passa com todo mundo. Né? Ele vai ter controle total.
né? É um homem, mas ele vai estar integrado com a superinteligência artificial. Então ele vai ter acesso a tudo, a todas as informações de todo mundo, ok? Então as mentes da pessoa vão estar integradas com a inteligência artificial e com a mente do homem do pecado. Então, dada esse imenso poder que ele vai ter, ele vai se proclamar Deus, né? Isso não é uma novidade na história da humanidade. O faraó do Egito, que era a maior potência do mundo na época, era considerado, entre aspas, Deus, né? O Ra, o Sol, né? O Horus e etc e tal. O próprio Nabucodonosor, rei de Babilônia, se proclamou Deus, né? Fez uma estátua de ouro lá, tá no livro, começo do livro de Daniel, né? Ele se proclamou, todo mundo tem que se prostrar diante de mim, que ele se achava Deus, né? Outro também, o próprio Papa durante a Idade Média, né? Você vê as declarações, tipo assim, ele é Jesus Cristo oculto no véu da carne. E tem várias declarações que eu já mostrei aqui na playlist O Livro de Daniel, Daniel capítulo 7. Tá? Eu mostro lá várias declarações que o Papa se proclamava um Deus na Terra, né? Um Deus na Terra e etc e tal. Então, o ser humano, ele é extremamente corrupto. Então, se você der muito poder ao ser humano, ele começa a criar uma soberba nele absoluta, né? E um poder desse tamanho na mão de um homem, ele vai se proclamar Deus, né? Acreditando que seja assim. A profecia, estamos especulando que a profecia é muito difícil, tá? Então, acreditamos nessa hipótese aí, dele estar se proclamando Deus. Inclusive, se você pesquisar um pouco sobre a inteligência artificial que está sendo bolada, eles já estão dizendo, tá, que estamos criando Deus, que a inteligência artificial vai ser Deus. Já estão cultuando a inteligência artificial nos Estados Unidos. Já tem a primeira igreja da inteligência artificial, né? O próprios cientistas aí do Google, etc. e tal, já estão dizendo, estamos criando Deus com a inteligência artificial. A inteligência artificial, né, tem a ver, na minha opinião, com a imagem da besta, vai ter uma inteligência estimada de 2 bilhões de vezes a capacidade do cérebro humano. Tá? Isso é uma estimativa que eles estão fazendo. Aí o anticristo, né, que é o antimessias, vai se integrar e ter acesso a todo esse poder, ele vai se proclamar Deus, né? Essa é a hipótese, tá? Então vamos lá, continuando aqui, por isso que ele vai se proclamar Deus.